Boa noite, pessoal. Nós vamos dar continuidade na aula de hoje ao tema que nós estávamos trabalhando na aula passada, que é da disciplina de banco de dados, né? Nós deixamos para essa aula a abordagem do DML, né? DML, ok? Que é Data Manipulation Language. Que é a linguagem de manipulação de dados, né? Dentro dela, nós temos ali o comando que vamos abordar hoje. Select. Tá? Nós vamos agora criarmos uma tabela no banco de dados, aqui no caso, que será na nossa lousa. Nós vamos criar essa tabela e nós vamos fazer uma consulta nela, né? Para depois nós podermos ir no computador e executar aí efetivamente o comando no caso que nós vamos utilizar vai ser o Postgres, né? Então agora nós vamos vamos imaginar aqui que exista uma base de dados, né? Uma tabela, e nessa tabela tem uma sua nomenclatura chamada pessoa, né? Então vamos lá. Vamos pegar aqui no caso um banco, né? Um banco de dados. Depois vai ter uma tabela dentro dele, né? Nessa tabela vai ser chamado pessoa. E é claro, vamos imaginar que existe também uma base de dados chamada CED, tá? Então, banco de dados CED e a tabela também ali, no caso chamado pessoa, certo? Essa tabela, ela tem uma estrutura, correto? Essa estrutura vai ter um campo chamado ID, né? Depois vai ter um campo chamado nome e depois vai ter um campo chamado telefone. Nas aulas passadas, eu expliquei para vocês os tipos de dados que existem para cada campo em uma tabela. Então, para o campo ID, como ele seria um campo autoincremento, né? Ele, trabalhando com Postgres, né? Ele fornece um mecanismo para você inserir esses dados, que seria o nome, o telefone, só que o ID você não tem a necessidade de passar, ou seja, ele é autoincremento, né? Para ele ser autoincremento, esse tipo de dado, no caso o ID, né? Tinha que ser o serial, né? O nome, como ele é um campo de texto, né? A gente pode utilizar o tipo de dado character var, né? Character var. E também o telefone nós podemos armazenar em um tipo de dado, né? Podemos colocar um tipo de dado para esse campo de character var, o mesmo do nome, ok? Então, após a gente criar essa estrutura lá, né? Create table, né? O nome da tabela e depois os campos,
nós poderemos agora, depois de inserir algumas informações dentro dessa tabela, nós podemos agora aqui, depois de alguns dados inseridos, né, que eu vou inserir alguns dados fictícios ali, nós podemos fazer algumas buscas, né, no banco, certo? Que faz a utilização do comando chamado select. Ele tem uma sintaxe, ele tem uma estrutura, que após você montar essa estrutura e executar no banco, ele vai te retornar as informações que estão armazenadas naquela tabela. Então, vamos imaginar que nós tenhamos aqui, por exemplo, um ID 1, né? O nome, vamos supor, Júlio, e o telefone, vamos colocar o meu telefone aqui no caso, 99804-9313, tá? E vamos imaginar que nós tenhamos mais um outro dado, um ID2, né? Também, vamos colocar um nome aqui, ó, Patrícia. Telefone, eu vou colocar o mesmo, 99804-9313. Lembrando, esses dados aqui são fictícios, né? Mas para a gente poder fazer o comando para vocês poderem abstrair o máximo possível de como é a estrutura do banco e como que é o comando select. Certo? Então, vamos lá. Tá? Então nós temos a estrutura, né? A estrutura dessa tabela tem por nome essa tabela pessoa e temos os três campos, ID, nome e telefone. Logo abaixo nós temos a primeira informação aqui armazenada e depois temos a segunda informação armazenada. Tá bom? O comando para executar no banco de dados seria o select, para a gente buscar uma informação que está armazenada lá. Tá? Então, a estrutura do comando, vamos lá. Estrutura do comando. Vamos lá. Ele é assim, você primeiro coloca select, depois podemos colocar os campos que vamos buscar, no caso, queremos obter informação, que pode ser ID, nome, telefone. Vamos supor que nós queremos todos esses campos, basta a gente colocar select, asterisco, from. E depois nós vamos colocar qual tabela? Pessoa. E depois ponto e vírgula. Então, o comando para você buscar todas as informações armazenadas de todos os campos da tabela pessoa seria select, asterisco, from, pessoa. Ou seja, selecione todos os campos da tabela pessoa. Então, aqui no caso, após executar este comando no banco de dados, né, nós vamos ter na nossa tela lá do sistema gerenciador de banco de dados, que no caso seria o Postgres, né, que a gente vai estar trabalhando no decorrer deste semestre, né, no decorrer deste ano também. Então, seria basicamente você executar este comando e ele vai plotar na tua tela todos esses dados que nós criamos aqui. Ah, professor Júlio, mas existe a possibilidade da gente fazer alguma situação diferente, por exemplo, selecionar só o que tenha, por exemplo, um cadastro que seja do ID 1, por exemplo, ou do ID 2, eu consigo ter essa movimentação, no caso, essa escolha? Tem sim, tá?
Vamos supor que você precise selecionar somente o ID 1, né? Como seria o comando? Bastaria você tirar esse ponto e vírgula para este comando aqui no caso e acrescentar o que? Select asterisco from pessoa. Aí você vai fazer o seguinte, vai adicionar a seguinte cláusula, né? Where no caso ID, que é o campo, agora eu vou fazer uma comparação, né? ID igual. Qual que é o ID que eu quero buscar? É 1. Eu quero mostrar todos os dados armazenados com o ID 1, ou seja, toda a informação que esse ID tem aqui nessa tabela. Então seria select asterisco from pessoa, where ID igual a 1. Ponto e vírgula. Se eu fizer esse comando, o que ele vai botar para mim na tela? Somente esta informação aqui. Somente a primeira. Ele vai mostrar para mim todos os campos, né, da tabela pessoa, campos, né, esse aqui são campos, né, todos os campos, ou seja, o ID, o nome e o telefone, né, e depois ele vai mostrar para mim, ou seja, todos os campos desde que o ID seja igual a 1. Qual que é o ID 1? Aqui. Então seria esse que ele ia mostrar. Tá bom? Para a próxima aula, nós vamos dar continuidade aqui e também mostrar o que no caso. Nós vamos fazer uma alteração aqui nessa estrutura do select. Vamos selecionar simplesmente o ID e o telefone, depois o ID e o nome, tá? Nós vamos fazer essa movimentação, nós vamos fazer uma movimentação no código ali, para que na próxima aula nós podemos exercitar isso depois também na prática, tá bom? Então, resumindo, na aula de hoje a gente aprendeu, né, a estrutura básica do comando select, estrutura básica. A estrutura básica funciona dessa forma, ou seja, select asterisco from, nome da tabela. Poderia ser qualquer outro nome da tabela? Poderia ser qualquer outra tabela. Depois nós vamos aplicar na prática naquelas tabelas que nós criamos lá na base de dados, que a gente tem, que é chamado CR, que está lá nos computadores do nosso laboratório. Tudo bem, pessoal? Todos entenderam? Eu agradeço a todos aí pela atenção hoje, tá? Aí na próxima aula nós vamos dar continuidade aí nesse assunto que nós já estamos trabalhando aí neste ano.